Olá, nono dia, começando, Aleluia. nono dia de 21. 21 dias de devocional. Bênção demais estar aqui estudando a palavra de Deus. É a coisa melhor que a gente pode fazer, estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Né? E as respostas? Pois é. Todo mundo falando, tá muito legal. Continue assim. É tão bom a gente saber que Deus está agindo, né? Amém. Esse é o nono dia. Esse é o propósito. Glória a Deus. Olha, a gente só tem que lembrar o seguinte, tem algumas coisinhas que a gente precisa entender. Primeiro, que a gente é uma importância, muito importante que você curta, que você comente e que você compartilhe. Por quê? Curtir, pelo número de curtidas, vai aumentando então o número de pessoas que podem ver e alcançar esse conteúdo. Comentários viram pesquisa. Então, se você comenta e alguém coloca lá uma palavra que está no seu comentário, ela pode achar esse vídeo também, pode ser abençoado. E compartilhar, normalmente a gente compartilha diretamente com as pessoas do nosso relacionamento, pessoas que precisam. É tão bom porque Deus vai usando cada vez mais para abençoar outros devocionais, né? Amém. Isso é bom se falar. Vamos lá? Vamos lá. E aí, qual que é o tema de hoje, fofinho? O tema de hoje era só o que me faltava. Era só o que faltava. Lucas 12:42. Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido? O que você fala sobre isso? Número 1. Quando a gente fala assim, era só o que faltava, por quê? Porque se a gente fosse colocar um tema diretivo, o mordomo fiel, o administrador fiel, é aquele que tem bom senso, é aquele que tem sensibilidade aos que estão em sua volta. Então por que eu falo? Era só o que faltava. Agora eu tenho que fazer o meu serviço e ainda tenho que ajudar o outro. Ajudar o outro. Tem que cuidar dos outros. Tem que cuidar de marmanjo, não é isso que todo mundo fala. Que quer dizer isso, então? Nos nossos afazeres, a gente precisa entender que todas as pessoas que Deus colocou em volta da gente têm um propósito. Não é isso, fofinha? E também, a gente está falando de um administrador. O administrador quer dizer que ele tem uma autoridade com aquilo que está na mão dele, né? Mas é tão importante lembrar que tem autoridade e tem autoritarismo, não é? Então, você não vai nunca perder a sua autoridade se você for sensível às pessoas que estão do seu lado. Você não vai perder a sua autoridade se você for bem educado com aqueles que estão embaixo de você. Se você for, sensível às necessidades. Se você, às vezes, até precisar pedir perdão para aqueles que estão perto de você, embaixo de você. É verdade. Quantas vezes, como pais, por exemplo, a gente até pede perdão. A gente reconhece que passou do limite. A gente reconhece que às vezes errou, né? A intenção era acertar, mas às vezes errou. Então, você não vai perder a autoridade por reconhecer que errou e continuar fazendo certo. Eu me lembro agora de uma família, um casal, eles fizeram algo na igreja eu não estou falando de igreja porque nós somos pastores de igreja. Nossa área, né? Então, eu me lembro que quando eu fui fazer um jejum, eu fiquei mais recluso. E aí, quando eu chego na igreja, as portas estavam escritas, condições para entrar na sala, um negócio assim. Foi feito com muito carinho, limpeza, tudo. Mas a pessoa que fez não me pediu, não pediu autorização, entrou e fez. Isso, eu trouxe uma palavra dizendo assim, olha só, isso não é certo, não é bom. E eu até trouxe uma palavra assim bem forte. Eu falei, olha, para mim, quem entra pela janela sem bater na porta e pedir para entrar é ladrão. Então, tudo que foi feito ali não tem valor porque foi feito sem autorização e foi feito. E eu trouxe uma bronca. A família da igreja. O que aconteceu? Eu fui lá na casa deles e disse, olha, a correção até poderia ter sido feita, mas eu fui bater com o cinto e bati com a fivela. Então eu quero pedir perdão para vocês. A família ficou 10 anos sem encontrar com a gente. Esses dias, tempo atrás, voltaram, 10 anos depois, e disseram, naqueles 10 anos, a gente não prosperou, não conseguiu, porque nós ficamos marcados com isso, nós não viemos pedir perdão e sermos curados. O que quer dizer isso? Se eu não tiver sensibilidade para saber lidar com isso, eu posso também matar outra pessoa. Eu posso deixar, dar um trauma, né?
Agora, a gente precisa ter essa noção com os que estão acima e com os que estão abaixo. Né? E quando eu estou abaixo de uma autoridade, eu tenho que saber que eu tenho mesmo que obedecer. É isso aí. Não é? Se tem uma autoridade sobre mim, eu estou ali para cumprir. É. E aí eu sou autoridade sobre outros. Então é saber me relacionar com quem está acima, reconhecendo a autoridade, porque todo mundo precisa estar submisso a alguém, e com os que estão abaixo de mim, não ser autoritário, né? Ter misericórdia, ter compaixão. Qual é aquela máxima? Eu não posso cobrar de alguém aquilo que eu não ensinei. Muitas vezes eu quero cobrar dos outros aquilo que eu não ensinei para eles. E isso não dá certo. Esse é o primeiro ponto. E eu quero, segundo ponto, o apóstolo Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 2, eu queria que você lesse, amor, só para a gente terminar aqui, o que ele fala a respeito, então, desse tratamento como ele deve ser. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Olha que lindo. O que ele está trazendo aqui? Primeiro, não sejamos interesseiros, o nosso interesse seja por amor. O vínculo, o que nos une, aquilo que nos une seja o amor de Cristo, seja o desejo de fazer algo para melhorar a nossa sociedade, para melhorar o nosso ambiente, para trazer vida, né? Que seja o amor, o vínculo. Como? Ele diz confortando. Tudo que é confortável pode trazer, então, expor a alegria, o desejo de andar junto, né? Sapato apertado, por exemplo. Quem aguenta um sapato apertado? Quando você usa o sapato apertado, você fica agoniado, você não consegue fazer nada direito, você fica pensando no que está apertado. Ou às vezes nem o sapato apertado, o sapato é inadequado para a situação. Verdade. Quantas vezes eu já cheguei em casa com salto na mão, porque era uma coisa casual, eu fui de salto. Não dá. E o que muitas vezes a gente faz? A gente coloca salto nas pessoas, a gente aperta as pessoas a ponto de elas não manifestarem o que elas são e o que elas têm. Elas porque não conseguem. Ninguém consegue ser natural onde você não está confortável. É isso aí. Né? E a Bíblia diz, confortando-vos uns aos outros no vínculo do amor, levando vida para quem você está. Então, qual é o nosso o encorajamento hoje? Vamos nos encorajar de amarmos uns aos outros, encorajarmos em amor para que as pessoas com as quais nós trabalhamos, elas sejam gratas por estarem trabalhando, dê o seu melhor e ao invés de condená-las, a gente abençoar. Ter o bom senso. Não seja um opressor daqueles que estão abaixo de você, sabe? Verdade. Você pode ter autoridade, mas não seja um opressor, entendeu? Verdade. Deixa as pessoas confortáveis, deixa as pessoas alegres, né? Seja sensível, seja um administrador sensível, com bom senso. Como que a Bíblia diz? Sendo humilde. Então é a humildade. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós estamos falando de reino, recapitulando aqui. O reino é o quê? Relacionamento interpessoal com Deus e uns com os outros. E se esse relacionamento for bem feito, vai ser em termos de cuidar uns dos outros, a Bíblia diz que todas as coisas serão acrescentadas. Não é? Então, se nós soubermos cuidar uns dos outros, soubermos abençoar o próximo, esse próximo vai crescer. E todos aqueles que Deus colocou em volta de nós, e nós junto com eles, para nós é uma oportunidade de crescimento pessoal também. Claro. Porque se eu demito uma pessoa... Dai, ser-vos-á dado. É isso aí. Né? Quando eu dou, eu também recebo. É isso aí. Então, reter a bênção, se você sabe que tem alguma coisa certa para fazer e não faz, é você mesmo que perde. E né? se você sabe fazer e não ensina, né? Você acha que só o outro está perdendo, você mesmo que está deixando de receber, entendeu? Você não passa para o outro nível, você não anda. É isso, porque você não cumpriu o seu chamado. Todas as pessoas que Deus colocar na sua volta hoje, presta atenção, você pode abençoar ou ser abençoado. Que o Senhor nos faça viver isso. Vamos fazer uma oração a respeito disso. Eu creio que Deus pode nos ensinar hoje e a gente entrar nesse novo tempo, ao invés de falar, era só o que faltava, a gente falar, Senhor, pode deixar que eu vou cumprir o meu chamado. Vou andar a segunda milha. Vou abençoar. Vou ir mais um pouco. Vou abençoar. Vamos orar? Eu queria que você orasse comigo. Amém. Pai, todos os recursos, tudo que eu tenho, podem ser usados pelo Senhor para abençoar pessoas. Amém. Então, que o Senhor nos ajude a ver as pessoas como o Senhor vê. Que o Senhor, Pai, nos ajude a amar as pessoas como o Senhor ama. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ensine que os nossos relacionamentos sejam a revelação
do nosso reflexo, do nosso tempo com o Senhor, do nosso investimento e o tempo gasto com o Senhor. Que sejamos, então, o reflexo do nosso relacionamento com o Senhor, vivendo com as pessoas. Que quem olhar para nós, veja Cristo em nós e nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, nos dá vida abundante. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bora. Até amanhã.